A grande marca do trabalho de Gustavo Quinteiros, que fez tantos times irem atrás dele, são suas ideias para saída de bola. Se a gente olhar com atenção, a gente vai ver um Vélez do ano passado que variava a saída entre um 2+3 ou 2+4. Mas o que isso quer dizer? Se liga, 2 zagueiros bem próximos ao goleiro na saída de bola, os laterais mais avançados em posições intermediárias e 1 ou 2 volantes mais ou menos naquela mesma altura. 2+3 ou +4. E tudo isso tem um porquê. Mamana e principalmente Valentim Gomes estiveram entre os melhores zagueiros do campeonato argentino com excelente capacidade de construção. E o Gustavo Quinteiros soube muito bem usar os dois. Subiu os volantes e laterais justamente para dar mais espaço para que eles conduzissem com a bola no pé. E a ideia é que eles conduzissem e atraíssem a marcação e encontrassem um companheiro mais adiantado com um passe de ruptura para ajudar o time a progredir no campo. Tá, mas e se o adversário não acompanhasse os laterais e os volantes e não baixasse, subisse para pressionar? Isso aconteceu algumas vezes e o Vélez também se saiu muito bem. Era como se fosse uma armadilha do Quinteiros. Nesse caso, se o time subisse, geralmente eram os laterais que passavam a estar livres. E o goleiro Marchiori se saía muito bem com lançamentos para fazer com que a bola chegasse exatamente nesses jogadores. Com isso, o Vélez superava a primeira pressão e já entrava no campo de ataque. A partir desse momento, o time tinha mais liberdade para construir. Toda a criatividade passava pelo camisa 10. Ou melhor, o camisa 22, Cláudio Aquino. O meia de 33 anos não foi só um dos melhores jogadores do Vélez. Para mim, foi o melhor jogador da última edição do Campeonato Argentino. Ele tinha muita liberdade para se posicionar. Por vezes, inclusive, ele deixava ali o meio de campo para se associar muito mais pelas laterais, justamente o espaço que eu falei que surgia quando o adversário subia para pressionar, lembra? E mais, ele baixava para poder ser um cérebro pensante por todo o campo, tendo a possibilidade de receber um passe direto dos zagueiros para ajudar o time a pular etapas, e aí ajudar o Vélez a acelerar rumo ao campo de ataque. No 4-2-3-1 do Quinteiros, os dois volantes têm funções diferentes. Não à toa parecia muito mais um 4-3-3 do que um 4-2-3-1 propriamente. Um dos volantes sobe para fazer uma dupla com o Aquino mais por dentro, e faz com que o time consiga ter mais jogadores já posicionados no campo de ataque. Pensa bem, os 4 da frente mais um dos volantes que sobe para ajudar. E aí, diferente dos times mais posicionais que a gente está acostumado a ver, em que cada jogador tem a sua posição razoavelmente fixa, nos times do Gustavo Quinteiros, os jogadores de frente têm muita liberdade e mobilidade para se entender. Por isso é possível que a gente veja tantos pontas recebendo por fora, no 1 contra 1, quanto muitas vezes jogando por dentro para se associar mais curto ou abrir o corredor para os laterais ultrapassarem. Tudo muito móvel, mas mantendo uma constante do time argentino. Concluir rápido todas as jogadas de ataque. Depois de superada a saída de bola, o mais comum era ver um time que gastava pouco tempo no campo de ataque, pouco tempo nas situações ofensivas. Muitos passes verticais, tabelas, bola nas costas da defesa, infiltrações, ultrapassagens, tudo para aproveitar a explosão dos pontas e pisar muitas vezes na área do adversário. Isso a gente vê refletido claramente nos números. O Vélez foi o segundo time do campeonato argentino com mais grandes chances criadas. E o segundo que mais marcou gols também. Mas quando a gente olha para a média de posse, o Vélez teve só como a 8ª equipe com a melhor média de posse. Ou seja, não fazia questão de ter longas sequências de posse. Preferia atacar mais rapidamente e atacar mais vezes. Dito isso, gremista, me conta aqui, como é que tá o otimismo quanto à contratação do Quinteiros? Eu confesso que eu gostei e eu vou te dar uma dica. Na KTO você consegue apostar em todas as partidas do Grêmio na temporada, com segurança e uma casa 100% certificada com o Ministério da Fazenda. E o melhor, criando sua conta lá se ainda apoia o canal. O link para fazer o cadastro tá aqui na descrição. Voltando pro time, na frente o camisa 9 é um jogador de referência. Nada de falso 9 ou 9 móvel, construtor. O Brian Romero foi nessa temporada um camisa 9 razoavelmente pouco participativo como um todo. A função principal dele era participar dos momentos-chave do jogo, oferecendo pivôs e, obviamente, empurrando a bola pro fundo do gol. E nesse sentido, a gente pode dizer que foi muito bem sucedido. Marcou 12 gols com 12,85 gols esperados. E foi vice-artilheiro do campeonato com só um golzinho atrás do Franco Rara. Eu imagino que nesse momento a cabeça do torcedor gremista já começa a fazer as comparações de elenco, né? E vou confessar pra vocês, pra mim, nesse momento, a principal carência do time é a zaga mesmo. Hoje eu não vejo no Grêmio uma dupla de zaga capaz de se oferecer tanto pra ajudar a construir e executar exatamente essas mesmas dinâmicas que eu expliquei no Vélez. Se a gente comparar as principais métricas de construção do Mamana e do Valentim Gomes com o Gemerson, com o Rodrigo Eli, com o Kahneman, a gente vai ver uma discrepância bem grande. Do meio pra frente ali eu já vejo uma situação um pouquinho mais estável. O Dodi e o Villasante, ou quem sabe com o Coelhar chegando também, eu vejo que eles têm totais condições de ser a dupla de volantes do Quinteiros. Um pra jogar mais baixo, construindo ali mais perto dos laterais, e um segundo que eventualmente avança pra fazer uma dupla de meias com o Cristaldo numa segunda fase. O Pavon e o Soteldo pra mim seriam uma dupla perfeita de pontas pro Quinteiros. Pontas de explosão, de criatividade, de drible, de atacar o espaço, mas com a saída do venezuelano, a tendência é a gente ver o Aravena de titular e eu concordo que é uma boa opção também. E eu vou te falar, na frente eu imagino que o Bright White seja até uma opção melhor do que o Brian Romero. Eu acho ele um jogador que tem mais experiência, mais repertório, mais recurso pra muitas vezes até sair da área e ajudar a construir também, bem diferente do centroavante do Vélez. E aí, gremista, já tá começando a imaginar como é que esse jogo vai funcionar? Então aproveita e já deixa o like aqui nesse vídeo. Se você ficou até aqui, porque eu imagino que você tá gostando do vídeo, então nada mais justo
tudo que dá essa moral. E claro, não esquece de se inscrever também não, porque toda semana tem análises como essa aqui no canal. Agora falando do lado defensivo, pra mim tem um ponto de atenção. O Vélez do Quinteiros marcava exatamente no mesmo 4-2-3-1 que eu comentei, mas com um porém. O quarteto de frente era muito pouco ativo na marcação. Por isso, não era raro ver o time se defender muito mais num bloco médio, esperando o adversário agir pra aí sim reagir, muito mais do que pressionando lá em cima da saída do adversário. E convenhamos, existe uma certa coerência nisso daí. Se o time gosta de atacar com mais velocidade, com infiltrações, com ultrapassagens, com passes na profundidade, talvez realmente faça sentido você marcar um pouco mais baixo, convidar um pouco o adversário para gerar um espaço nas costas para depois ser atacado. E jogando dessa forma conseguiu números extremamente expressivos defensivamente. Em 27 jogos foram só 16 gols sofridos no argentino, um pouco mais de um gol sofrido a cada 2 jogos, e terminaram com a melhor defesa do campeonato. E tem mais, o Marchiori esteve entre os goleiros que menos precisaram fazer defesa por jogo, teve uma média de 2.4 defesas por partida. É de chamar atenção, né? Mas obviamente existem brechas. Um quarteto de frente que pouco colabora defensivamente, uma saída de bola que geralmente é mais afastada. Eu vi algumas situações do Vélez tentando fazer a saída de bola, errando esse passe e tendo um time muito distante para se defender das transições. Ou mesmo sendo atacado pelos lados e ali tendo os atacantes e meias muito pouco participativos e cedendo espaço, tanto na entrada da área quanto nos corredores laterais. Ficou mais claro agora? Vídeo bom para mandar naquele seu grupo de amigos que também precisa conhecer melhor do Quinteiros.